E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão. O podcast que ajuda você que trabalha no chão de fábrica, na área de manutenção, a crescer dentro da carreira. Conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, Zé Henrique. E aí, Zé? E aí, turma? Bom? Zé Henrique, agora ex-pé inchado, tá? É. Pra quem não sabe o que eu estou falando, no último episódio o Zé Henrique veio pra cá acidentado com a bola no pé, porque sofreu um acidente doméstico, mas hoje já está curado, já trabalhou já normal durante a semana, né, Zé? Isso, trabalhei, já tô novinho em folha aí. É, isso aí. Novinho em folha também é exagero, tá? Uai. O tempo não foi tão bom com você, senão. Tô brincando, tô brincando. Hoje nós vamos abordar um tema super interessante, que são as dores e os anseios de técnicos, né, que estão no chão de fábrica e querem assumir cargos maiores dentro da sua hierarquia, dentro do seu trabalho, mas tem dores, tem anseios, tem dúvidas. Nós já passamos por isso, tanto eu como o Zé. Nós vamos trazer aqui 7 principais dores que essas pessoas têm, 7 principais anseios, 7 principais motivos que impedem talvez ela de querer algo a mais. E a gente vai falar sobre isso para ver se faz sentido para você, se é uma dessas 7 dores se assemelham com a sua rotina hoje, para você ver qual caminho que a gente seguiu, como que a gente fez para poder ultrapassar isso e talvez ajudar você a encurtar esse caminho que nós demoramos um pouquinho ali depois de formado, né, como engenheiro, ainda trabalhando como técnico, né, que é a situação de muitos de vocês que estão ouvindo a gente aqui. Mas antes, propriamente dito, de entrar no assunto, fica aí com o recado dos nossos patrocinadores. Solta aí, diretor! Chegaram as OMs da corretiva de ontem. Mas foram todas final. O motor da linha 2 aqui tá com barulho estranho, cara. Eu preciso de uma ordem Mas na urgente. próxima me manda por e-mail, por favor. Ô, Osvaldo, Oi. fecha aí pra mim. Ei, tudo bom? Parou do nada aqui, bicho. Oi. Sim. Parado aqui ainda, cara. Tá difícil aqui, peraí. Cristano aqui, beleza. Tô. Quando vocês vão fazer alguma coisa? Como é que é? Não, peraí. Me ajuda aqui, pô. Só anotando aqui. Eu não tô aguentando mais isso aqui. É a Traction ajudando você, que é gestor de manutenção, a fazer uma gestão melhor dos seus ativos e automaticamente fazer uma gestão melhor dos seus indicadores de manutenção, juntando uma solução envolvendo software e hardware para melhor fazer a gestão dos ativos dentro da sua empresa, tá bom? Que quiser saber mais um pouco dessas soluções, tem aqui um QR Code, tá bom? Só acessar o QR Code, vai fazer ali algumas perguntas, qual segmento que a sua empresa é, qual carro que você tá, e algum consultor da Traction vai entrar em contato com você para ver como que eles podem te ajudar, tá bom? É isso aí. Vamos lá, Zé. Zé, a gente, cara, como nosso público aqui, a gente passou por alguns caminhos que muitos deles estão passando agora, né? Que a gente começou no chão de fábrica, trabalhando como técnico, a gente era técnico em elétrica, né? Nós éramos eletricistas, né? De formação mesmo, fizemos aquele curso do Senai, etc e tal, como a maioria de vocês. E depois nós fizemos faculdade, formamos na faculdade, viramos engenheiro, diplomados, mas continuamos durante um longo período ainda trabalhando como técnico, né? E por N motivos, nós já abordamos aqui em vários podcasts, etc e tal. A gente queria trazer aqui hoje as principais dores e anseios que nós tínhamos, que nos impedimos de assumir essa responsabilidade e muitas das vezes até travavam a gente em alguns processos de tomada de decisão, né? O primeiro assunto, o primeiro tópico que a gente vai abordar hoje aqui, Zé, medo de assumir responsabilidades. Eu queria, Zé, que você falasse um pouco da sua história nesse processo, como você era eletricista, antes de você assumir um cargo de liderança, quais eram os principais medos de responsabilidades que você tinha, quais as principais cobranças que você viu que seus gestores tinham, e você falar assim, poxa, talvez para esse tipo de cobrança eu não me adequaria bem. Você passou por algo nessa linha de raciocínio durante o seu trabalho? Passei, cara. Muitas das vezes eu acho que o que contribui com esse medo primeiro, às vezes, a falta de experiência. Então, muitas das vezes a falta de experiência, a falta de conhecimento me deixava um pouco com medo de assumir até novos desafios. Às vezes, por exemplo, já teve uma situação em que um líder, na época eu era eletricista, ele até quando ele saía de férias, ele tentava me deixar ali para tentar cobrir, só que eu não tinha experiência ainda nas manutenções que eu exercia, não tinha familiaridade com todas as pessoas que trabalhavam comigo também, então eu ficava
preocupado. Falar, pô, como que eu vou exercer atividade, pegar um desafio, se eu nem tenho tanta experiência, se eu não tenho tanta familiaridade com as pessoas que estão à minha volta, né? E a gente sabe que quando a gente assume uma gestão, nem sempre a gente assume uma gestão no ambiente em que a gente está atuando. Às vezes tem momentos que a gente vá para um ambiente diferente, onde que a gente não conhece ninguém, mas era um dos principais medos que eu tinha. Show de bola. E isso é comum, tá, Zé? Quando a gente fala aquilo que a gente fala aqui sempre, né, cara, do pipeline da liderança, né, um livro aí do Han Charan. Quando você tá ali na base, né, que é o técnico, o eletricista, o mecânico, algo nesse sentido, você é líder de si mesmo. E quando você sobe ali no pipeline da liderança, você vira líder de outros, né, outras pessoas. Automaticamente isso gera um medo, gera um anseio, porque não é algo que você faz parte do seu dia a dia, vamos dizer assim. E, cara, pra amenizar essa situação pra você, eu queria que você fizesse uma linha de raciocínio com você mesmo, vamos dizer assim. Lembra quando você fez lá seu curso técnico, formou no Senai ou em outra instituição que você estudou, enfim, e você foi assumir ali o primeiro cargo nessa área, como eletricista, como mecânico? Cara, a máquina quebrava, o rádio tocava, poxa, a máquina parou. E você, muitas das vezes, tinha alguém ali te ajudando, e mesmo assim você ia lá com aquele frio na barriga, nossa, será que eu vou conseguir dar conta de arrumar aquele equipamento? Será que não? Cara, é esse mesmo frio na barriga que o gestor sente quando ele vai assumir os primeiros cargos de gestão dele. Poxa, será que eu vou dar conta desse recado? Será que eu vou conseguir delegar ao ponto que as pessoas executem o que precisa ser executado para a gente entregar o resultado? É a mesma coisa. Eu lembro um caso muito, muito legal, Zé, da primeira vez que eu fiquei sozinho no turno, como técnico, né? Então, eu tive esse processo, né? Entrei na empresa, trabalhei, aí tinha ali técnicos mais experientes comigo, a gente geralmente trabalhava em dupla. Então, cara, era problema de elétrica o tempo todo, era técnico em elétrica, rádio tocando pra lá e pra cá. Geralmente a gente ia em dupla pra poder arrumar, e quando tinha muitas coisas a gente separava, mas como tinha uma pessoa ali no turno com a gente sempre trocava ideia, tirava dúvidas, um ligava pro outro, ó, tô com a situação aqui, o que você acha e tal. E esse medo de trabalhar nesse sentido foi passando. Até que chegou um momento que eu tive que assumir o turno sozinho, por algum motivo, não sei se foi por férias, por folga. Cara, eu sempre isso acontecia, né, no começo, não foi num dia só, foram várias semanas, vamos dizer assim, eu ia trabalhar. Eu rezava, oh Deus, por favor, tomara que todos os problemas que aconteçam hoje sejam problemas que eu sei o que é e que eu consiga resolver, né? Então, e aquele frio na barriga, aquela ansiedade, na que o rádio tocava, você já tremia a mão, nossa, será que é um problema? Aí falava o problema e fazia, isso aqui já aconteceu, já sei o que é. E muitas das vezes acontecia algo que nunca aconteceu. Aí você ia lá, e mesmo você tem uma base com a sua linha de raciocínio lógico, que o técnico tem isso muito aguçado, principalmente o técnico em elétrica, né? E mecânico também tem essa linha de raciocínio bem aguçada. Então você conseguia ir pegando ali um fio da meada até achar a solução e resolver o problema. Aí você pensa assim, poxa, esse medo que eu sentia não faz mais parte de mim, porque eu já me sinto autoconfiante, eu já demonstrei, eu já tive ali alguns pequenos resultados que me geraram essa confiança, né? E quando você está no primeiro passo de gestor, é isso que acontece também. Você começa ali com medo, você pede a Deus, a alguém que você acredita, para que ajude você a tomar as melhores decisões. Você vai errar, você vai tropeçar em alguns momentos, mas quando você começar a ter ali as primeiras vitórias, isso vai gerar uma autoconfiança para você, automaticamente aquele processo vai se tornar natural. Se teve Zé, alguma experiência que você sentiu muito medo no início e depois você viu, esse bicho não é tão grande assim não, eu consigo encarar ele de frente. Você teve Cara, algo nesse sentido? você falando, eu lembrei de quando eu trabalhei numa empresa de manutenção avícola e eu entrei lá como técnico. Tipo assim, eu não era gestor assim, imediato, mas eu lidava com equipes, que eram as pessoas que montavam os equipamentos. Como que funcionava lá? A empresa ela vendia equipamentos na linha de manutenção avícola para galpões onde tinha lá aviários, e os equipamentos eles meio que automatizavam aquele ambiente, um ambiente ali de climatização das aves. E eu lembro que quando eu entrei, eu tinha acabado de formar o curso técnico, então assim, eu não tinha experiência nenhuma na área de elétrica, só curso mesmo, curso técnico. E aí, quando eu entrei na entrevista, que eu fiz a entrevista lá com o dono da empresa, aí ele perguntou se eu conhecia de elétrica, se eu tinha experiências e tal.
E assim, para conseguir o cargo, eu falei, não, tem experiência, eu conheço e tal. Aí mostrou até um diagrama elétrico lá, eu comecei a mostrar alguns componentes e tudo. Ele falou, não, bacana, você tem o conhecimento, você está contratado. Só que o senhor lá, ele é bem experiente. Aí o teste mesmo para ver se eu conhecia mesmo ou não, foi uma viagem que eu tinha que fazer para perto aqui, a região de Pará de Minas, que ele falou assim, ó, deu um problema lá no painel elétrico lá, eles estão precisando resolver o problema. Então você vai lá com o Robson, que era um vendedor que trabalhava comigo, vai te levar lá de carro, chega lá, você resolve. Não, eu fui com frio na barriga, cara. Peguei a maleta lá de ferramentas do técnico, alicate, perímetro, tudo pra você imaginar, enchi lá o carro, falei, não, quer chegar lá, eu vou ter que resolver o problema. E aí, assim, no primeira manutenção, a gente fica desse jeito mesmo, com frio na barriga. Mas assim, fui lá, cara, que é claro que eu gastei mais tempo que talvez uma pessoa experiente ia bater o olho lá e já saber o problema. Sim. Mas no final eu consegui resolver o problema, consegui solucionar lá o que houve e voltei até mais feliz. Orei muito igual você fez aí também, né, para ver se resolveu o problema. Mas assim, e aí a cada viagem que eu fazia, cada situação era desse jeito. Aí com frio na barriga, pô, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Só que à medida que a gente vai estudando, né, aprendendo, adquirindo conhecimento, e deparando com essas manutenções, vai ficando um pouco mais tranquilo, vai ficando mais leve o fardo aí. É isso aí. Tá vendo, cara? O que você tá passando agora, ou você já passou na sua vida profissional, não é nada diferente de um cara que tá no chão de fábrica que vai assumir um cargo de gestão, entendeu? E a ideia do nosso podcast é dar essa visibilidade pra você, porque por que isso aqui é importante, tá? Talvez não, com certeza, né? Muitas das vezes você já está preparado para assumir um cargo de gestão. Você já tem anos de experiência na área de manutenção, você já tem uma formação superior, muitas das vezes. Você já tem uma bagagem ali que consiga te dar uma base boa para você assumir essa responsabilidade. Só que você não está dando esse passo por questões de medo de assumir esses novos desafios, entendeu? Você vê lá uma vaga no LinkedIn ou alguém te indica uma vaga, você vê a descrição da vaga e aquilo ali te gera um medo. Poxa, eu não consigo pegar esse papel, é muito para mim. E muitas das vezes não. Muitas das vezes esse medo que você está sentindo é o mesmo medo que você sentiu quando você era técnico lá atrás e o rádio tocava e você tinha esse anseio que ia conseguir colocar o equipamento para rodar ou não, entendeu? Então, coloca a bola no chão, entenda se esse frio na barriga que você está sentindo, entenda que esse frio na barriga é normal, tá bom? E vai pra cima, cara, porque só você mesmo pra encarar esse medo de frente, ninguém vai poder encarar esse medo por você, tá bom? Isso talvez esteja te atrapalhando a assumir uma nova posição dentro da sua carreira. Beleza? Gostou do primeiro tópico, Zé? Começamos com o pé direito? Começamos, sim, show de bola. É isso aí. Eu fico pensando, cara, se eu tivesse um podcast como esse, quando a gente tava nessa situação, né? Se a gente conseguisse se espelhar, conseguisse pegar essas dicas, eu acho que a gente teria encurtado muito mais o nosso caminho ali, né? Não, com certeza. Show de bola. Vamos lá. A segunda dor de um cara que tá no chão de fábrica e quer assumir um cargo de responsabilidade, né? Um cargo de gestão, algo nesse sentido. Cara, isso aqui eu senti bastante, tá? O cara não consegue aproveitar o dinheiro que ganha. Como assim o Wesley não consegue aproveitar o dinheiro que ganha? Cara, vou dar um exemplo prático aqui, tá? Quando eu era técnico, o momento que eu mais ganhei grana, vamos dizer assim, do ponto de vista salarial, como técnico, foram os momentos que eu trabalhei no horário noturno, tá? Obviamente, né, tinha ali o adicional noturno, aí você trabalhava todos os dias, então você tinha horas extras, tinha feriado, você trabalhava, você ganhava em cima. Então foi o momento que eu mais inflei meu salário do ponto de vista técnico, né? Cara, só que eu não aproveitava essa grana. Por quê? Eu era jovem naquele momento, né? Eu assumi o cargo de gestão com 25 anos. Então, eu tô falando de 25 para baixo, 24, 23, etc. Como eu trabalhava de noite, eu já falei isso aqui em outros podcasts, meu horário era muito ruim, então eu pegava segunda-feira, 5 horas da tarde, e eu trabalhava todas as noites, e eu largava sábado de manhã. Então, a única folga que eu tinha era de sábado à noite para domingo, e geralmente era o único dia que eu tinha para dormir à noite, né? Então, não conseguia passar mais uma noite em claro para poder aproveitar, alguma coisa nesse sentido. Então, o dinheiro que eu ganhava, cara, eu não conseguia aproveitar, não conseguia ir no barzinho, eu não conseguia ir no cinema, porque todos esses momentos eu tava trabalhando. Final de semana eu não conseguia viajar, porque eu só tinha praticamente meio dia de folga, né, que eu saía sábado de manhã, lembrando que eu trabalhava a noite toda, então eu tinha que descansar, você dormia, acordava,
aí você tinha ali mais um tempinho e tal. No outro dia você já tinha que ficar. Aposto que daqui a pouquinho você já tinha que pegar trabalho, né? Que era o domingo. Você já acordava, pô, daqui a algumas horas já tem que pegar serviço. Então eu não conseguia viajar. Então, o cara, como é técnico, muitas das vezes você tem um bom salário. Você tem um bom salário. E isso te impede de dar o próximo passo na carreira, porque geralmente nos primeiros passos de gestão você vai ganhar ali a mesma coisa. Talvez você tenha que até ganhar um pouquinho menos, né? Porque você tem trabalho à noite ou recebe hora extra e um gestor inicial talvez não tenha essa incremento no salário. E você fala, melhor não, melhor ficar aqui como técnico. Só que o dia que você está ganhando, você não está aproveitando. Né? Você não consegue viajar, você não consegue passear com sua família, você não consegue ir pro barzinho com seus amigos, independentemente da idade que você tem, se você é casado e você é solteiro, você vai passar por isso em algum momento, né, Zé? Você teve algum momento que você trabalhou, Zé, nos horários bem ruins, assim, né? A gente sabe que manutenção é bem complexa, que você, cara, queria fazer algo pessoal, você não conseguia porque você tinha que estar ali ocupando seu tempo com o seu trabalho? Cara, teve sim, eu trabalhei um grande período da minha vida aí como manutenção mecânica, uma empresa de manutenção de tubos de laminação, tubos utilizados para extrair petróleo, né? Cara, os horários lá era bem complicado. Eu já trabalhei no horário de, por exemplo, de 2 às 10, de 10 às 6 da manhã, de 4 às 2 da madrugada. Lá era assim, velho. Você chegava de manhã, aí, eu lembro até hoje, tinha uma tabelinha, aí você olhava o seu nome e já falava, semana, qual vai ser o seu horário? Sei lá, 4 às 2 da manhã. Era aquele horário. Aí você já pegava as ferramentas e manutenção. E o serviço era desgastante. É igual você falou, era hora extra, era sempre, porque você não podia falar não também. É. Falava você ia trabalhar sábado e domingo, tinha a opção de, não, sábado e domingo eu não quero, não. Tinha que ir. Se não fosse, já tinha certeza que você estava na rua. Né? Indiretamente já era isso. Que não tinha outras pessoas, né? Exato. Então até onde que eu fazia muita hora extra à noite, né? Então eu tinha um dia de folga, sábado e domingo. Às vezes eu tinha que trabalhar sábado e domingo, emendava a semana toda. Exato. Aí você fala assim, por que você ia? Cara, tinha que ter. Ia acontecer produção nesse dia. O cara da elétrica na noite era eu e o outro parceiro. Cara, um de nós dois tinha que ir. Não tinha como, né? Não tinha outras pessoas pra ir, né? Então não tem Exato. como você falar não. Tem como. E muitas vezes é isso mesmo. Aí acaba que você tá em casa, mas igual, por exemplo, o período que eu mais fiquei desgastado fisicamente foi quando eu trabalhei de madrugada. Que assim, eu trabalhava a noite inteira. E muitas das vezes a manutenção era mecânica na época, era manutenção pesada, entrava em alto forno para dar manutenção, era um serviço bem desgastante. E quando você chegava em casa, velho, dava tempo de descansar, já estava dando hora de novo para ir trabalhar. Então, é um momento que você ganhava dinheiro, não tinha como gastar mesmo. Quantas vezes você trabalhou à noite? Você já teve algum momento que você dormiu o dia inteiro? Isso é direto. Sério mesmo? Sério, velho. Ainda mais que, tipo assim, no começo. Você acordava mais cansado ainda, né, cara? Exato. No começo eu não conseguia adaptar em questão de dormir, né? Então, assim, eu trabalhava de noite, ficava acordado durante o dia, às vezes dormia poucas horas e trabalhava. Mas aí depois que eu comecei a cansar mesmo fisicamente, cara, eu não tô conseguindo nem acordar direito para ir trabalhar. Teve um dia que eu dormi, foi o dia inteiro. Acordei, assim, devia estar faltando 1 hora e meia para ir trabalhar de novo. Passei por vários dias assim, tá? Saía do trabalho 5h30, 6 horas, aí chegava em casa por volta das 7, aí dormia. Aí você dorme, aí você acorda, só que você acorda cansado, aí você dorme de novo, aí você acorda, dorme cansado, aí você assusta, já é 8, 9 horas da noite, já tem que ir trabalhar. Aí você acorda assim, meio bambo, de sono, cansado, caramba, dormiu, caramba, o dia inteiro, quase 12 horas direto, e mesmo assim não é suficiente, né? Aí é muito louco esse horário noturno, né, E o cara? corpo ainda entende que por estar escuro ali, por estar de noite, né? Ainda fica aquela sensação de sono. É isso aí. A gente acha, né? Por exemplo, onde que eu trabalhei lá, tinha pessoas, né? Tinha até uma mulher lá da área de produção. Ela tinha, acho que 25 anos de empresa. Desses 25 anos, 20 anos ela trabalhou no horário noturno. Sempre no horário noturno. Ela falou assim, cara, já tô acostumado, meu corpo tá acostumado e tal. E a gente acha que sim, né? De forma natural, porque, pô, são 20 anos fazendo isso, né? Só que, cara, biologicamente não. Biologicamente, nosso corpo ele não foi projetado para trabalhar à noite, né? Se você pegar aí, biologicamente falando, você tem o dia, que o seu corpo está disperso, então tem um sol, o seu corpo produz hormônios, produz
vitaminas, vamos dizer assim, com o sol batendo, para manter o seu corpo ativo. E à noite você tem outros hormônios, outras vitaminas que fazem o seu corpo relaxar para você descansar. O seu corpo naturalmente é isso, né? A revolução industrial, ela é recente, né? Então, com a revolução industrial que veio essa questão de trabalhar 24 horas, então ter produções 24 horas, necessariamente ter gente trabalhando durante a noite. Então, se você pegar ali toda a evolução humana, desde o início, são milhares e milhares de anos, e você pegar a evolução industrial que teve, a revolução industrial que teve essa necessidade das pessoas trabalharem à noite, comparando uma com a outra, é mínima, né? Então, o nosso corpo, biologicamente, ainda não se adaptou a ficar acordado à noite. A gente pode achar que é normal, mas as consequências biológicas, as consequências invisíveis estão acontecendo, e como são colheitas, né? São plantações, você só vai perceber isso daqui anos depois, né? Daqui a um futuro, quando você estiver mais no fim da vida, o seu corpo vai cobrar esse preço que está pagando hoje, né? Exato, e muitas vezes a gente vai pelo adicional noturno, né, para ganhar mais e não consegue aproveitar o que tá ganhando ali. É isso aí. Zé, show de bola essa questão de não conseguir aproveitar o dinheiro que ganha por conta dos horários do trabalho. Acho que muitos de vocês, a gente falou muito aqui do horário noturno, mas muitos de vocês talvez não trabalhem no horário noturno, mas estão na mesma situação. Vou dar um exemplo de um amigo meu, o Guilherme, inclusive ele trabalhava durante o horário do dia, só que ele trabalhava todos os dias, de segunda a segunda, né? Muito ali, raramente, ele folgava um domingo por questão de horas extras. O trabalho dele era de segunda a sexta, mas ele fazia hora extra sábado, fazia hora extra domingo por necessidade da empresa. Então ele ganhava ali a grana dele, mas ele não conseguia sair final de semana com a esposa, ele não conseguia viajar. Quando tinha que fazer, tinha que alinhar todo com uma questão de rotina, de folga com outras pessoas. Aí eu lembro que quando ele saiu de lá da empresa dele e foi trabalhar com outra, que ele teve esse final de semana, cara, ele falou, cara, minha vida melhorou assim 100%. Eu tenho mais qualidade de vida, eu trabalho mais durante o dia, eu tenho mais responsabilidade. O Guilherme, ele saiu do chão e foi pra gestão, tá? Eu trabalho mais, tenho mais responsabilidade, tenho mais dor de cabeça, mas pelo menos eu tenho ali um final de semana que eu não tenho aquela necessidade de ir para algum lugar, né? Então eu consigo me programar para poder dar uma relaxada, dar uma esparecida, ter uma qualidade de vida ali que é necessário para as pessoas manterem ali o ritmo produtivo dela, né, Zé? Isso aí. Show de bola. Vamos pro terceiro tópico, então, Zé, da pessoa que está no chão de fábrica e quer assumir o cargo de gestão e ela tem essa dor muito grande. Eu passei por isso, né? Acho que você também passou e a grande maioria das pessoas passam. Que é medo de ter filhos, medo de não conseguir ter filhos e bancar esses filhos, né? Porque filho, não sei se você sabe, não sei se você é pai, não sei se você é mãe, filho tem uma coisa em comum, filho dura pra caramba. Filho dura pra caramba. A partir do momento que você tem ele ali, se tudo der certo, graças a Deus, não tiver nenhum empecilho, ele vai durar ali até o resto da sua vida, né? Se tudo ocorrer de forma normal, vamos dizer assim, a gente sabe que nem tudo é comum, né? Infelizmente tem ali as questões. Mas filho dura muito e você pensa, poxa, eu sou um cara, trabalho no chão de fábrica, que trabalha de horário, trabalha de noite, trabalha de manhã, trabalha no final de semana. Aonde que eu vou encaixar a função de ser pai aqui na minha rotina, cara? Eu já ganho um salário ali que eu tenho que fazer hora extra pra caramba pra poder dar conta das minhas contas fixas. Aonde que eu vou encaixar um filho nesse custo? E muitas das vezes você tem sonho de ser pai, você tem sonho de ser mãe, e você pensa assim, como que eu vou encaixar um filho nessa rotina que eu tenho aqui hoje? É impossível. E você vai só postergando, eventualmente você vira pai, eventualmente você vira mãe, mas sem planejamento, né? Por questões do acaso. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com você. E quando isso acontece, a gente vê assim, mesma coisa, poxa, esse bicho não é tão grande assim, dá pra encarar ele de frente, né? Você passou por algum momento similar nesse sentido, Zé? Cara, eu passei antes de ter, que eu queria ter, sempre coloquei na minha meta que até, sei lá, até meus 30 anos eu queria ter 2 filhos. Que eu sempre tive isso em mente, não porque eu queria ter filhos, é porque é mais a receio de deixar para ter filhos muito tarde e não conseguir aproveitar isso mais tarde, né? Porque é a idade que geralmente a gente está mais cansado e quer ficar mais tranquilo. Então, assim, eu tinha muito esse medo porque trabalhava o tempo todo, manutenção, eu não ia conseguir realmente dedicar e acompanhar o desenvolvimento de uma criança. E esse período
desde o momento que a criança nasce até, sei lá, os 2 anos, ele passa muito rápido, velho. Você perde muita coisa se você não acompanhar esse período. Então, assim, eu tive muito medo de ter filho, muito em função disso. E quando eu tive também, eu fiquei, nossa, eu achei que não ia dar conta também, cara. Achei que ia ser um mundo de problemas e hoje, cara, me viro super bem. Minhas filhas, têm 2 filhas, a Pérola e a Melissa. E tem um filho também de 15 anos, que eu falo que é meu filho, Eduardo. Abraço pra vocês aí, se estiver visualizando aí, com certeza vocês vão ver esse vídeo depois. E é isso aí, velho. É isso aí. E muitas das vezes os nossos filhos acabam ajudando a gente na nossa carreira muito mais do que atrasando, né? Você teve essa sensação também? Você progrediu como profissional depois de ter filhos? Ajuda porque os filhos, cara, eles nos deixam mais responsáveis e acaba que quando a gente está no ambiente de trabalho e quando a gente está em casa, tanto como gestor e como pai, uma coisa que é bem similar é o espelho, velho. Você é o espelho para o seu filho. Quem é pai sabe, velho. Os filhos, eles espelham em você. Uma atitude que você faz aí errada, seu filho acha que é certo e vai agir da mesma forma. Ele usa você como referência. E no trabalho é a mesma coisa. Como gestor, como técnico, independente do cargo, o que você faz, você é referência. As pessoas olham para você e seguem da mesma forma. Então, assim, aquela vontade de fazer as coisas certas em casa, proporcionar um futuro melhor para as crianças, o ensinar a disciplinar, isso constrói um caráter, uma experiência maior entre a gente. E acaba que a gente usa essa experiência no dia a dia do trabalho da mesma forma. É isso aí. Eu também queria falar um pouco sobre isso. Eu tenho 2 filhos também, tá? Eu tenho a Isabela. Vamos pôr a foto deles em algum lugar aqui? Pode achar que eu vou colocar aqui. Tá, vamos. A Isabela e tem o Benício, né? O Benício, ele é um bebezinho ainda, tem alguns meses, não fez nem um ano ainda. Nasceu em janeiro desse ano. E, cara, a Isabela, ela foi assim, um ponto-chave na minha carreira. Acho que eu já falei isso aqui em alguma outra oportunidade, mas é sempre bom reforçar para quem tá vendo esse vídeo aqui agora, porque ela me impulsionou a progredir na minha carreira. A gente sempre acha que filho, aquela questão que a gente falou um pouco mais cedo, né? Aonde que eu vou encaixar um filho na minha rotina aqui? Eu já trabalho tanto, eu já tenho as minhas contas todas consumindo quase 90, 95, 100%, até às vezes mais do que eu ganho, e eu tenho que fazer hora extra para poder suprir isso. Onde que eu vou encaixar um filho nessa rotina? Então a gente acha que um filho vai acabar atrasando o seu progresso de trabalho, né? E a Isabela, muito pelo contrário. E a maioria dos filhos acontece isso. Eles acabam te impulsionando na sua carreira. Um exemplo prático da Isabela foi que eu pensei assim, poxa, descobrimos que a gente estava grávido, então com 3 meses, a gente tinha mais 6 meses pela frente até ela nascer. Eu falei assim, cara, eu trabalho pra caramba, eu já não tenho muito tempo livre, a grana que eu ganho é suficiente, mas pra mim não é pra colocar um filho, uma família nesse contexto. Pra mim conseguir colocar, vou ter que replanejar tudo. Então, cara, eu tenho 6 meses para poder dar o próximo passo. Eu tenho 6 meses para poder evoluir como profissional, entendeu? Então, cara, você se dedica mais no estudo, você se dedica mais no seu trabalho, você se dedica mais em tudo para poder ultrapassar aquele limiar que você tá. E automaticamente, quando você supera ele, você vê assim, poxa, consegui. E talvez se você não tivesse essa pressão, vamos dizer assim, em termos chulos, essa água batendo na bunda, né? Que daqui a 6 meses vai nascer um filho e você vai ter curso que você não tem hoje, você vai ter preocupações que você não tem hoje, talvez você não tinha dado esse gás, né? E acho que o filho, ele vem muito nessa questão. Eu tinha um sonho de ser pai, graças a Deus realizei esse sonho. Eu sempre me emocionava quando eu via alguém chamando de papai, ô papai, ô papai. Hoje, sem brincadeira nenhuma, Isabela fala papai o tempo todo, ela é uma maritaca. Tentei falar, Isabela, pelo amor de Deus, para de me chamar, não tô aguentando mais. Muitas das vezes a gente fala isso. E, cara, a gente fala isso com muita felicidade, né? É um sonho que a gente realizou, um sonho que você talvez hoje já tenha realizado, ou você ainda tenha e vai realizar nos próximos anos, que ainda não conseguiu superar isso por conta desse medo, né? Aonde que eu vou encaixar um filho na minha rotina. Mas, cara, faça o que tem que ser feito. Tanto você, homem, como você, mulher, assuma essa responsabilidade, que o bicho, ele não é tão grande como você imagina, tá bom? Isso talvez vai te impulsionar a sair do chão de fábrica e assumir um cargo de gestão muito mais
do que atrasar do jeito que você imagina hoje, né, Zé? Isso aí, cara. Ou- Show de bola, Zé. Você teve algum. Só antes de eu entrar no próximo assunto, você teve algum caso de algum profissional que você conheça que não performava tão bem por N motivos, que quando ficou sabendo que ia ter uma família, ou que ia casar, ou ia ter filhos, alguma coisa nesse sentido, o cara automaticamente melhorou os resultados dele? Você teve alguma experiência nesse sentido? Ô, cara, assim, eu posso falar uma experiência minha, nesse sentido. Tipo assim, porque quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, cara, a pressão foi violenta. Porque, engraçado, que a gente sempre, tipo assim, a gente é criado de uma forma, tipo assim, e a gente sempre quer passar para os filhos algo melhor ainda. Quero colocar meus filhos numa escola particular, investir em estudo, e tudo é sempre do melhor. Uhum. Então, assim, para fazer isso, financeiramente, algo tem que melhorar. Então, assim, quando eu descobri que ia ser pai, cara, eu falei assim, não, cara, eu tenho que melhorar de alguma forma. Brincadeiras, atitudes imaturas no trabalho, que eu acho que foi o principal fator que me limitava a desenvolver. Imaturidade, brincadeiras em horário de trabalho. Tipo assim, isso aí meio que parou, cara. Na hora eu tive que mudar isso totalmente. Eu falei, cara, ou eu mudo, ou eu vou continuar dessa forma para o resto da vida, não vou conseguir dar um futuro melhor pra minha filha, né, que era a Pérola. E isso me mudou completamente, cara. Mudou muito. Assim, minhas atitudes, minha força de vontade em querer melhorar, em querer buscar algo melhor para minha vida, mudou muito. Porque, assim, eu sou o pai da casa, vamos dizer assim, né? Então, tem que, se eu não melhorar, como que eles vão melhorar? É isso aí, show de bola. Ótimos argumentos, ótima história, né? É legal falar Dos filhos, né? né? Vamos trazer eles um dia aqui? Vó. Trazer a Isabelinha, vai quebrar esse estúdio todo aqui. Mas enfim. Vamos lá, Zé. O próximo tópico, eu sei que o Zé sofreu bastante com isso. Eu sei que você que tá ouvindo a gente, muitos de vocês sofrem com isso também. Que é o cara que fez faculdade, financiado pelo FIES, paga o FIES hoje, um valor alto, considerável, só que o cara não usufrui da formação dele. O cara ainda continua no chão de fábrica, continua trabalhando como técnico, né, Zé? Eu sei que você Exato. passou por muito disso. Você está ouvindo a gente, provavelmente passa muito sobre isso também. A gente queria trazer um pouco dessa dor que existe aí no mercado. Exato. Me fala um pouco do seu momento sobre esse tema, Zé. Cara, é uma coisa assim que realmente pesa muito. Quando eu iniciei a faculdade, eu não tinha condição de pagar tudo ali do meu bolso, né? Pagar todas as prestações que não são baratas. Quem fez faculdade de engenharia e gestão sabe disso. E eu tive que me recorrer ao FIES. Eu acredito que todo mundo que recorreu ao FIES geralmente tem um pensamento, não, vou recorrer aqui ao FIES, vou financiar minha faculdade, sei lá, de 50% a 100%, e quando eu formar eu vou conseguir alcançar um cargo de gestão, se for o que eu estou almejando, um cargo de engenheiro. E é o planejamento que eu fiz quando eu comecei a faculdade. E isso, até para quem não passou pelo FIES, a explicação bem simples é o seguinte, olha. O governo, né, ele te subsidia a sua faculdade. Você então escolhe, não vai pagar, o governo te dá uma ajuda de 100% ou 50% e você paga um valor proporcional àquilo dali. É o valor simbólico que você paga. Você lembra 100% que você pagava? Era 100 Pagava em reais? torno de R$ 580. Não, porque você fez... Eu fiz 100%. Tá. Quanto você estava estudando? Não, quando eu estava estudando eu não paguei nada. Tipo assim, eu tinha as modalidades lá de 25% a 100%. Eu Isso. escolhi realmente percentual. Quando você estava estudando, No meu você caso, eu não pagava nada. pagava o valor simbólico. Não era nada, não. Tinha um valor simbólico? Tem um valor simbólico, um valor mínimo. Não sei se era R$ 100 a cada 6 meses, mas tem um valor simbólico. Não, eu não. Se tinha, eu não lembro. Então o cara. Zé Henrique acabou de descobrir que ele deu calote no governo, então. Eu não lembro durante, disso, não. Durante a faculdade dele. Eu- Mas acho que você paga um valor simbólico. É um valor simbólico mesmo, nada assim demais. E o restante todo da sua faculdade é subsidiado pelo governo. Depois que você se forma, você ainda não paga esse financiamento. Passa-se ali um período, se não me engano, é 1 ano e meio. Ah, não, lembrando, sim, teve sim alguns boletos que a Caixa mandava com esse valor, sim. É. Por ser barato, né, mais simples, É simbólico, Não por lembrava disso, 50, não. R$ 100 Isso. por mês ou a cada 6 meses, eu não lembro. isso é como se fosse a correção de juros das parcelas ali ao longo dos meses, eu acho que é algo assim. Isso, é um valor simbólico. Aí você forma, você passa um período
posterior, acho que é 1 ano e Você meio, né? consegue ficar 1 ano e meio ainda sem Sem fazer o pagar pagamento. nada, você só começa a pagar esse financiamento depois de 1 ano e meio. E qual que era a mentalidade da 100% das pessoas que fazem o FIES, que é isso que o Zé trouxe aqui? Cara, eu vou lá, vou fazer faculdade, não vou pagar nada, ou um valor simbólico, vou me formar, tenho 1 ano e meio para poder arrumar emprego, ganhar mais do que eu ganho hoje, e automaticamente essa prestação desse FIES vai encaixar ali no meu orçamento, né? Só que a gente sabe que o que acontece na prática não é isso, né? Esse 1 ano e meio passa, você não arrumou outro emprego, você não ganhou mais grana, salarialmente falando, e você agora tem esse custo aí de uma prestação, quase uma prestação de um carro todos os meses para poder pagar durante o período longo, né, Zé? São quantos anos que geralmente é? Para fazer o pagamento É. durante 30 anos, 40 anos da sua vida. E é um valor considerável, né? Você E, falou- e sem contar que na minha época, tipo assim, eu acho que estava começando a modalidade do FIES, nem existia. Então, assim, naquela época, não tinha tantos engenheiros assim no mercado. Então, quando você pensava, vou fazer um curso de engenharia, via o pensamento, não, é certo que quando eu formar, eu vou ter algo melhor aqui. Só que imagina a quantidade de pessoas que entrou nesse pensamento. Então, a quantidade de engenheiros que, consequentemente, formou com esse pensamento. Então, é claro que isso exigiu mais especializações de quem ingressou no mercado como engenharia. Não ficou algo tão simples, tão fácil. É isso aí. Agora, me fala desse período, Zé. Você se formou, agora você tem essa dívida e você tinha um período ali de carência até começar a pagar, né? Quando você começou a pagar essa dívida, você ainda não tinha visto o resultado da sua formação, né? Conta um pouco desse período até pro cara que tá ouvindo a gente, que tá passando pela mesma situação. Exato, cara. Não vi esse resultado ainda e é algo que gera uma frustração enorme, porque é uma dívida que você tem que pagar ali todos os meses. Muitas das vezes você coloca um fiador para você poder fazer o FIES e o fiador geralmente é um parente. No meu caso era meu pai e minha ex-cunhada. Então, assim, é algo que você não pode deixar de pagar porque envolve isso. Então, assim, é algo que você está pagando ali todos os meses e aquela sensação de não ter alcançado ali um cargo um cargo na área do curso, ela é muito ruim, é muito frustrante. E serve como um impulsionador também para você poder correr atrás de tentar alcançar isso. E aí, para você que está ouvindo, muitas das vezes você pensa, pô, mas engenharia. O cara que forma engenharia, ele atua somente como um engenheiro, eletricista? Não, ele pode seguir na área de engenharia e pode seguir na área de gestão, que é o que a gente traz aqui no curso. Para um cargo de gestão, se eu não me engano, 100% pede o curso superior, engenharia ou áreas afins. Então, isso é ruim. Você está formado com a dívida e sem estar atuando ali na área que você desenhou para seguir ali. É isso aí. Então, para quem tá ouvindo a gente, tá nessa situação, né? Você fez o FIES porque era a única condição que você tinha de fazer o seu curso superior. Foi muito bom isso, né? Porque senão você não conseguia ter essa condição de estudar. Os cursos superiores são valores elevados, né? Bem elevado. Só que você se formou, é um engenheiro hoje, tem um diploma disso, só que você não usufrui desse benefício. Você é um engenheiro que ainda trabalha no chão de fábrica, né? Que a gente traz aqui. E agora você tem uma dívida consideravelmente alta para você assumir, com um período de tempo gigantesco, né? 10, 20, 30 anos para poder pagar. E você, cara, tá tentando encaixar aquele custo ali dentro do seu orçamento, né? Não se preocupe com isso, faz parte do jogo, são escolhas que você teve que tomar, são resultados que você estão colhendo hoje do que você plantou lá atrás. Mas, cara, corra atrás de se desenvolver, corra atrás de novas oportunidades, não se estagne para você começar a usufruir desse seu diploma e automaticamente aquele plano inicial que você tinha de se formar, assumir um cargo maior, ganhar mais grana de forma salarialmente falando e automaticamente essa dívida que você contraiu ser uma porcentagem mínima ali do seu salário, corra atrás disso. Se você simplesmente se acomodar, você vai ter essa dívida aí para sempre, né? Muitas vezes até o final da vida e nunca vai usufruir desse tema, tá bom? Nosso conteúdo desse podcast é para ajudar você nesse caminho, beleza? Beleza. Show de bola, Zé. Zé, você já se arrependeu de ter pegado dívida no FIES em algum momento ou não? Enquanto eu estava pagando, eu arrependia a todo momento. Pô, por que eu não me planejei ali de estudar mais, tentar bolsas, ou pagar mesmo do meu bolso ali para não ter essa dívida, né? Após a formação. Na nossa época Era mais difícil. eu não sei como que tá hoje a questão de faculdade.
Mas a nossa época, cara, era mais do que um salário mínimo, né? E a gente era técnico, a gente não ganhava tanta grana assim, né? Então, era um valor considerável. Se você fosse pagar a faculdade, sei lá, era 30, 40, 50% do seu salário para você pagar todos os meses. Então, Pesado. se não tivesse esse tipo de financiamento, se não tivesse esse tipo de oportunidade, muito de nós não teríamos nem nem estado. formado, né? Isso aí. Então, faz parte do jogo, né? Vamos lá pro próximo assunto aqui. O quinto tópico, tá? Nós vamos falar de 7 tópicos. O quinto tópico de um cara que tá no chão de fábrica e quer assumir a gestão, só que tem coisas, tem dores, que tem anseios que impedem ele de dar o próximo passo, é viver sob estresse. Nossa, viver sob estresse. Ele pensa assim, poxa, eu sou um técnico, tô no chão de fábrica, eu vivo estressado no meu trabalho, tenho cabelo branco, tenho 30 anos sem cabelo branco, tenho 35 anos, minha barba já tá branca já de tanto estresse que eu tenho. Cara, como que eu vou assumir um cargo de gestão, sendo que a pressão é muito maior, sendo que aqui embaixo eu já tô mergulhado nesse marasmo de estresse? Você já passou por esse tipo de reflexão já, Zé? Já várias vezes, cara. Falei, pô, como que eu vou assumir um cargo? Não tô dando conta nem de assumir meus estresses aqui, ó. E me fala um pouco sobre isso. Você lembra de algum período específico, algum momento específico, de alguma rotina específica sobre esse tema? Ô, cara, assim, eu lembro que todas as vezes que eu fazia hora extra, que eu ficava, é mais nas horas extras que eu ficava trabalhando além da jornada ali. Aí eu ficava bem frustrado, cara, bem estressado em relação a isso, porque, pô, eu exercia as atividades ali geralmente segunda a sexta, muitas das vezes trabalhava final de semana e ficava tipo assim, pô, velho, é muita jornada de trabalho pra gente, né, cara? E assim, e todas as vezes que eu vinha trabalhar no sábado, eu ficava nesses horários aí, eu ficava pensando, falei, pô, cara, eu tenho que assumir um cargo de gestão para me tentar melhorar isso, mudar isso, mas como que eu vou conseguir alcançar esse cargo? Pô, tô dando conta nem de cumprir as minhas atividades, que saía, às vezes chegava em casa com aquela sensação que eu não tinha feito nada. E não sei se já teve essa sensação, velho. Sim. Trabalhava e aquela sensação de não ter feito nada durante o dia. Falei, pô, chegar a minha atividade em si já tá me gerando esse estresse. Imagina assumir a atividade de várias pessoas que estão aqui do meu lado ali. Vou explodir a mente nisso. É isso aí. Você talvez esteja assistindo a gente nesse momento, esteja passando exatamente por esse contexto, né? Você sai para trabalhar, você ainda é um técnico, né? Você só é responsável pelas suas próprias atitudes, você não tem ninguém debaixo de você. E, cara, a sua rotina é muito estressante, é muita cobrança, você lidar com muitas pessoas ali durante o dia. Você sai do trabalho, poxa, cansado mentalmente falando, exausto mentalmente falando. Muitas das vezes você perde ali as estribeiras durante o seu horário de trabalho. Você tem que parar, tomar uma água, tomar um café para colocar a bola no chão e pensa, poxa, se eu no chão de fábrica já sou dessa forma, imagina quando dá o próximo passo. É melhor ficar aqui mesmo. É melhor, eu sou engenheiro, tenho formação, estudei durante anos para poder conseguir isso, mas não tô afim de assumir novas responsabilidades por conta do estresse que eu trabalho hoje. E, cara, uma dica que eu vou dar pra você, tá? Vivenciando isso na prática, dos dois lados da moeda, é o seguinte, cara, você dá conta. Você dá conta. A gente falou sobre isso no último episódio, né, cara? Existe ali uma limitação máxima que você tem hoje em dia, tanto de rotina de trabalho, como de estresse, como de produtividade, que você acha que você não consegue superar essa rotina. Só que, cara, tem gente superando essa rotina, tem gente fazendo mais coisa do que você faz hoje, entendeu? Se tem gente fazendo isso, é porque é possível fazer. Você só não tá conseguindo superar esse platô porque você não foi exposto a situações que te possibilite a ultrapassar isso. Então, eu também era assim, Zé. Eu era o cara super estressado como quando eu era técnico. E quando eu olho pra trás hoje, eu vejo, cara, que os meus estresses quando eu era técnico eram os estresses sem motivo nenhum aparente. Eu ficava chateado com meu, às vezes, em algum momento, quando meu rádio tocava. Até lembro aqui, se lá tocava manutenção elétrica na escuta, que meu braço já começava a tremer assim. Caramba, já vai me chamar já. Aí tinha que ir lá responder, aí tinha que andar não sei quantos quilômetros lá dentro da empresa até chegar no local lá. Aí a máquina parou, aí você vai lá, a menina que apertou o botão de emergência, você já volta já tremendo de raiva. Motivo nenhum aparente, cara. Aí você vai ver, a gente é estressado, a gente se coloca em situações que a gente acha que já tá no nosso limite,
Só que quando você olha para trás, quando você ultrapassa essa barreira, você vai ver que eram monstros que você mesmo criou para sua cabeça, entendeu? Então, se você hoje tá no chão de fábrica, tá querendo assumir um cargo de gestão, não tá indo por esse caminho porque acha que já tá no seu limite de produtividade, tá no seu limite de estresse, etc e tal, cara, pode ter certeza, você dá conta do recado, não deixe isso te limitar. Quando você for exposto a situações diferentes, você vai conseguir lidar com isso, né, Zé? Engraçado que eu conversava muito também com um líder que trabalhou lá na empresa lá, que antes de virar gestor, de virar líder, eu tinha um tanto de frustração, achava que as coisas poderiam ser de formas bem diferentes, bem mais simples, e ficava estressado, indignado com isso. Olhava às vezes a liderança agindo de uma forma e falava, pô, não, isso é bem simples, cara. Tipo assim, tá fazendo isso de um jeito, por que não faz dessa forma aqui? É bem mais simples. Aí eu pensava, pô, quando eu virar gestor, eu vou fazer dessa forma, vou resolver os problemas. E aí eu virei gestor e comecei a entender, cara, o outro lado. E aí a gente conversava muito, eu e ele, por quê? Porque ele também estava nesse momento de estresse. Eu já tinha vivenciado isso, já estava do outro lado, entendi. Falei assim, então é por isso que essas coisas são realmente dessa forma. E aí quando eu ouvi ele falando, eu falei, pô, cara, eu passei a mesma coisa, e aí eu tentava falar com ele o outro ponto, mas ele também não aceitava de jeito nenhum. Aí eu só falava assim, não, cara, quando você vivenciar isso, aí você vai entender, não vai adiantar muito ficar discutindo isso aqui, não. É isso daí. E, cara, isso sempre vai acontecer, tá? A gente trouxe isso muito forte no último episódio. A gente trouxe 10 situações e as 10 visões do ponto de vista quando você está no chão de fábrica, como você enxerga aquela situação, do ponto de vista quando você está no cargo de gestão, como você enxerga aquela situação, né? A gente trouxe quando a gente estava no chão e quando a gente estava agora no cargo de gestão, e a gente vê, cara, que muitos dos problemas, muitos dos anseios, muitas das barreiras que nós enxergávamos eram monstros que nós mesmos criávamos na nossa cabeça, que a gente não sabia por que aquilo ali acontecia, a gente ia lá e colocava certas dificuldades, né? E do outro lado da moeda, entendendo como as coisas funcionam, você consegue absorver mais aquela situação ali. Exato. E, cara, isso sempre vai acontecer quando você for técnico, quando você for num cargo de gestão, quando você estiver numa situação maior. Vou dar um exemplo que está acontecendo comigo hoje. Eu já estou no cargo de gestão, mas hoje eu estou passando por dificuldade muito grande de quantidade de demandas ao mesmo tempo. Muito grande, cara. Então, eu até trouxe isso algumas vezes. Eu troquei de emprego, né, recentemente. Então, acho que fez 90 dias agora que eu troquei de emprego. Cara, nesses 90 dias, em 60 eu tinha recebido 10 mil e-mails. São 5 mil e-mails por mês que eu recebo. Então, agora já estou em 15 mil e-mails. Mensagens de WhatsApp, são 1000 mensagens de WhatsApp dia. Eu trouxe esse número aqui no último podcast. A gente até plotou isso na tela, né, para falar assim, tá falando da boca para fora. Não, são números medidos, números reais. Eu falei assim, poxa, como que eu vou dar conta de tudo isso, cara? Como que eu vou... É impossível. Mas não, cara, tem pessoas, eu sou do nível aqui, tem pessoas na empresa níveis acima e esses caras dão conta. Com certeza eles recebem muito mais e-mail que eu, recebem muito mais responsabilidade que eu, recebem muito mais mensagens que eu, e eles dão conta, eles performam bem. Então é só você entender qual o fio da meada, ajustar os botões, ajustar os parafusos para você conseguir colocar isso dentro da sua rotina. E como que você faz isso? Muitas das vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho. É ouvindo experiências, ouvindo dicas, ouvindo coisas de pessoas que já passaram por isso e estão do outro lado da moeda, entendeu? Aí eles vão te colocar situações, te colocar modelos que eles utilizaram para poder absorver toda essa demanda e automaticamente você vai ver se aquilo ali se encaixa no seu dia a dia, tá bom? E se você der certo, né, se você conseguir, vamos dizer assim, talvez você consiga colocar a bola no chão e alcançar novos patamares, novos caminhos dentro do seu dia a dia de trabalho. Faz sentido, Zé? Faz sentido. Você já conseguiu pegar dicas com pessoas que tiveram acima de você, que você conseguiu colocar no seu dia a dia, ou até mesmo pares que trabalham em outras áreas, etc? Cara, sim, eu acho que pro próprio aprendizado nosso, nós temos que fazer isso o tempo inteiro. Então, assim, a cada gestor que já trabalhou comigo, eu sempre tento absorver o máximo ali o que eu consigo aproveitar, né, até pro meu próprio crescimento, cara. Então, assim, você falou lá dos e-mails lá no último podcast, e tinha um gestor que trabalhava com a gente também, cara, que ele sempre bate nessa tecla de pegar os e-mails, criar ali as pastas, tentar alocar ali para não virar aquela bola de neve. E isso é muito bom, cara. E até uma frase que eu falo com o time hoje lá,
que é o seguinte: quando a gente foca nos problemas, a gente só vai ver problemas. Então, se a gente tentar focar na solução dos problemas, para todo problema tem uma solução. Então, a gente tentar abrir a mente para focar a nossa mente em solução, velho. Que hoje em dia, com o tempo, a tecnologia ela avançou muito. Então, tem muitas ferramentas hoje também que facilita essa questão. Você mesmo apresentou nos podcasts a ferramenta do To-Do da Microsoft, que ajuda a criar um gerenciamento dos e-mails. Então, assim, cabe a gente tentar trazer essas ferramentas, trazer essas tecnologias, essas melhorias para o nosso dia a dia e tentar ver formas de melhorar a nossa rotina aí. Show de bola, show de bola. Vamos lá, pessoal. Então, indo agora para o nosso sexto e penúltimo tópico, né, cara? Das dores, né? Que você está no chão de fábrica querendo alcançar um cargo de gestão que você passa hoje em dia. A gente quer falar do tópico que a gente viveu muito isso, né? Talvez o Zé não, né? Que o Zé tá na mesma empresa há muito tempo, mas eu vivi muito no período que eu era técnico, que é viver navegando, né, em sites de emprego. Cara, Só te cortar, eu vivenciei, mas não navegando, entregando currículo pessoalmente. Você já vivenciou isso? e gastando a sola do sapato? E na agência de emprego. Na minha época, Passei. várias agências ali. Você imprimia 50 currículos e ia distribuindo ali todo dia ali. Passei por isso também, cara. A gente abordou isso em alguns momentos no nosso podcast, né? Mas trazendo aqui de novo para vocês de uma forma mais resumida. Quando eu era técnico, né? Já era formado como engenheiro, mas ainda não exercia essa profissão. Eu busquei alcançar esse novo cargo, né? De gestão através de sites que você conhece aí, né? Tem vários aí muitos famosos no mercado. Então gastava uma grana por mês pagando assinatura desses sites para o meu currículo ser melhor posicionado, etc e tal. E cara, pouquíssimo resultado lá na ponta, tá? Era uma frustração atrás de frustração, cadastro atrás de cadastro e poucas entrevistas, poucos resultados, né? Eu trouxe esses números aqui em alguns podcasts recentes. E provavelmente você está vivendo essa mesma situação hoje. Porque você não sabe qual botão apertar, qual parafuso ajustar para você conseguir assumir esse cargo de gestão, né? Eu queria trazer aqui algumas vivências, eu queria começar com você, algumas vivências que você teve nesse período, né? Não de agora, que você tem 12 anos na mesma empresa, mas algum momento no passado de tentar arrumar um outro emprego, tentar alcançar uma nova posição. Como que você geralmente recorria para poder alcançar esses recursos? E era eficaz, sim ou não? Então, assim como eu disse, cara, o recurso que eu adotava, que eu conhecia, era agências de emprego. Então, assim, imprimia 50, 60 currículos ali, todo no mesmo padrão, né? Não conhecia as técnicas de fazer currículo. Então, pegava um currículo, colocava as informações ali, todos no mesmo padrão, e entregava de porta em porta. E empresas, entregava lá um currículo. É claro que também tive experiência também com sites, agências de emprego, não vou falar o nome dos sites aqui, mas vários sites, inscrevia para ver se conseguia alguma oportunidade e não conseguia, velho. Tentava também o boca a boca, pedir amigos para indicar, para conseguir me ingressar na área e conseguir alguma vaga, também não conseguia. Cheguei a fazer algumas entrevistas também, tipo assim, para esses cargos de gestão, mas também frustrante, sem sucesso nenhum. É o que acontece, né, cara? Inclusive, um dos principais propósitos desse podcast é falar isso pra você, né? Esse caminho que o Zé seguiu, esse caminho que eu segui. Deixa eu dar um exemplo, não vou falar tudo, né? Porque fica redundante, que é basicamente as mesmas experiências. Mas um caso bem engraçado, foram dois. Foi um caso que eu fui numa agência de emprego e, cara, tinha uma fila gigante. Eu trabalhava à noite, saí de noite, fui lá para essa agência de emprego, uma fila gigante, aí você ficava lá numa fila em pé, com seu currículo na mão, aí ia lá e cadastrava, né? Aí dava seu nome, endereço, tal, cadastrava, a mulher via lá mais ou menos quais são os... Você tinha um catálogo, tinha um livro, acho, que você folheava, assim, você via lá as vagas de emprego por ordem alfabética, aí você pesquisava lá, via se tinha alguma, eu quero cadastrar para essa. A mulher vai lá, anotava e esperava o retorno. Só que esse retorno nunca vinha. Você ficou lá 3, 4 horas pegando um ônibus, ficando na fila, fazendo anotação à toa, né? Você perdeu o tempo do seu dia. E eu trabalhei a noite inteira, saía de manhã, fazia isso, aí ficava parte do dia correndo atrás dessa informação, ficava navegando em site de emprego e não via.
Então, foi uma frustração que muitos de vocês talvez não passem por isso hoje, porque eu não sei se isso é bem comum, mas na época, né, falando alguns anos atrás, a gente fazia bastante. E um outro bem fora do comum, assim, cara, eu cheguei a pedir emprego numa igreja, cara. Né? Numa igreja. Tinha um amigo meu que ele tinha uma religião, que essa religião dele é bem fechada entre eles, né? Então, os caras têm empresas, eles contratam entre eles, crescem entre eles. E esse amigo meu era dessa religião e falou: cara, vamos lá, vamos ver se eu consigo arrumar emprego pra você lá nesse local lá. Eu fui lá com ele, fui na igreja, conversei e tal, tal, tal. Só que não avançou, né? Não fazia parte daquela religião ali, então não fazia. Mas até isso eu recorri, cara. Até isso eu recorri, ó, pra você ver. Olha que loucura, né, cara? De tão desesperador que tava a situação. E hoje a gente sabe, né, quais botões apertar, quais caminhos seguir, quais parafusos ajustar. E inclusive a nossa ideia aqui é ajudar você com isso, tá? Hoje a gente tem uma aula, cara, 100% prática, 100% direta, 100% dinâmica de como elaborar o seu currículo. Vai estar aqui em algum link da descrição aqui. É um valor simbólico lá, acho que dá, sei lá, R$ 5 por mês, se você quiser pagar, ou R$ 4. É um valor simbólico aí, que você vai lá, vai fazer uma aula, com 2 dias você consegue fazer tudo, vai montar o seu currículo voltado para a área de manutenção de um cara que está no chão de fábrica e quer assumir um cargo de gestão de forma prática, rápida e eficaz. Mesmo você nunca tendo exercido um cargo de gestão na sua vida, você vai conseguir pegar coisas, detalhes do seu dia a dia hoje como técnico e colocar no seu currículo, sem mentir, falando simplesmente a verdade, coisas que os recrutadores que estão procurando gestores gostam de ouvir. E como que a gente sabe disso? Porque a gente já vivenciou os dois lados da moeda. Eu já fui técnico procurando emprego e hoje eu sou gestor que contrata outros gestores, entendeu? Então por isso que a gente tem essa vivência prática e dinâmica para ajudar você. Tá aqui em algum link da descrição aqui, né, Zé? Isso aí, cara. E só contribuindo, que eu sei que, cara, hoje, às vezes podem pensar, não, mas isso aí eu olho no YouTube como fazer um currículo, eu olho no YouTube como preencher uma informação. Sim, tem muitas informações espalhadas, mas nenhuma delas tem uma estrutura de início, meio e fim. E um detalhe importante também é que, igual o Edson falou, a gente participou dos dois lados. Então, assim, você consegue, às vezes, tirar dúvida com a gente, né, Edson? Com certeza. Consegue trocar ideia, consegue ver informações de quem realmente vivenciou o que você está vivendo aí agora. Então, assim, é igual a gente fala aqui direto. Se lá atrás eu tivesse essa oportunidade de encurtar meu caminho, será que quantos anos eu já não teria alcançado o propósito? É isso aí, Zé. Zé, papo tá bom. Chegamos agora aqui no nosso último tópico, tá bom? Um cara que tá no chão de fábrica e quer assumir um cargo de gestão, das dores e os anseios dele. E o nosso último tópico, cara, é um tópico bem legal, que eu queria que você aprofundasse bastante nesse sentido, que tem medo do futuro. Medo do futuro, Zé. O que seria o futuro, né, cara? O futuro profissional, futuro pessoal, envolvendo família. Muito do que a gente falou ali, né, cara? Poxa, tô no chão de fábrica, eu quero ter uma família, eu já tenho 30 e poucos anos, ou vou entrar nessa faixa de idade daqui a pouquinho. Como que eu vou lidar com tudo isso, né, cara? Dentro da minha rotina que já é tão puxada, já é tão estressante, como que eu vou encaixar tudo isso? Isso acaba te gerando ansiedade, acaba te gerando frustração. Eu queria que você explorasse um pouco como que você lidou com isso, se você teve algum momento de reflexão no passado e como que foi isso na prática, né, depois de superado. Cara, assim, medo do futuro é algo que a gente sempre tem ainda. Eu tenho ainda um certo medo. Medo de quê? Em que sentido? Cara, a gente estabelece metas o tempo inteiro na nossa vida. A gente faz projeções, faz planos, pensa em daqui a X anos eu vou ter essa casa, eu vou estar com essa situação financeira, eu vou estar com a família dessa forma, só que o tempo passa muito rápido. E a vida não tá nem aí pro seu planejamento, Não né? tá nem aí, cara. E situações adversas ocorrem o tempo inteiro, situações que você não programa, não planeja, e a todo momento acontece aquilo ali. Então, assim, à medida que passa o tempo, se a gente não correr atrás, se a gente não fizer algo diferente, vamos dizer assim, o tempo vai passar e a gente vai continuar da mesma forma. Então, assim, eu tenho esse medo do futuro. Medo de que sentido? Medo de não conseguir alcançar
todas as metas, todos os planos, conseguir trazer um futuro bacana ali para minha família, de alcançar, até para mim mesmo, meta pessoal, de poder alcançar as metas estipuladas, até atingir uma certa idade, né? Ô Zé, eu sei que particularmente, né, a gente é próximo, a gente é amigo. Você viveu momentos bem difíceis, né, no chão de fábrica ali, quando estava no final da formação, buscando ali um cargo de gestão. Você teve momentos ali que você teve que sair de casa para morar junto com a sua esposa, teve que assumir contas e responsabilidades que você não tinha onde encaixar isso dentro do seu orçamento. Não precisa entrar em detalhes, né? Porque são coisas pessoais, mas como que era a sua cabeça naquele momento, cara? Você chegava a refletir, poxa, que situação, cara, eu não tô vendo uma luz no fim do túnel pra isso. Tô comendo ali o pão que o diabo amassou. Como que era aquele momento ali pra você? Cara, você lembrou bem esse período aí. Cara, foi o seguinte, eu lembro que eu trabalhava ainda como eletricista, na época eu estava namorando ainda, não tinha nenhum, não estava junto com a minha esposa ainda, e de repente houve uma situação na nossa vida em que forçadamente a gente teve que viver junto, entendeu? Não foi algo que, tipo assim, geralmente a gente planeja, você, vamos casar, viver ali uma vida a dois, não foi algo desse sentido, foi algo de momento, a gente teve que fazer isso. E aí, cara, juntou muitas informações ao mesmo tempo. Igual você disse, tipo assim, não é algo que eu planejei. A gente simplesmente pegou e foi morar junto. E na época, como eletricista. E aí junta gastos pessoais, dívidas de casa e tudo. E o salário já não é mais o suficiente para uma família, para essa estrutura. E realmente eu vivi um ambiente muito de estresse. E no trabalho, eu lembro que eu estava tão frustrado com a situação. E aí, o tempo que eu já estava lá, eu pensava, pô, cara, eu já estou há bastante tempo e não fui promovido a um cargo de liderança, a um cargo de gestão, e isso estava consumindo um pouco minha mente. E aí foi um momento que eu lembro que eu procurei o meu gestor na época e perguntei, cara, falei assim, ó, tem alguma oportunidade para mim crescer aqui na empresa? E aí, achando que ele ia virar e falar que não, tem oportunidade sim, em breve você vai ser promovido e tal, ele pegou e me jogou um banho de água fria ainda, falou, cara, ó, não tem perspectiva nenhuma de crescimento aqui. E aí, cara, com uma família igual eu tava, assim, com minha esposa ainda, não tinha filhos ainda, e aí foi um momento que eu realmente meio que desesperei. Comecei a pensar, pô, cara, eu tenho que mudar isso. Aí comecei a enviar currículo para várias outras empresas, procurando sair dali, né, e tentar um cargo melhor em um outro local. E as contas chegando, dívidas e o tempo todo chegando. Mas foi um momento que, assim, que eu comecei a realmente virar a chave na minha vida. Que tinha aquele mundo de problemas, tinha dívidas, tinha sem perspectiva de crescimento na empresa, e foi um momento que, com toda aquela pressão, eu pensei, cara, eu tenho dois caminhos a seguir aqui agora. Eu desisto, né, e continuo da mesma forma que eu tô, ou eu uso tudo isso para mudar um pouco o meu cenário atual. E foi aonde que eu comecei a mudar as minhas atitudes. Consequentemente, quando eu virei a chave, comecei a plantar esse tipo de coisa, começar a agir mais nesse lado de tentar buscar algo melhor, seja naquela empresa ou fora, que as coisas começaram a melhorar. Eu fui promovido para primeiro cargo de líder, e aí as coisas começaram a melhorar. Estavam bem difíceis ainda, mas aí começou a vir melhoras. E aí, quando você começa a virar a chave para tentar melhorar, a melhora vem, né, cara? Esse momento de pressão, esse momento de estresse gerou a se manifestar até de forma física, né? Você falou Cara, que você tive começou a perder cabelo, né? E isso, comecei a ter marcas de perda de cabelo aqui na parte da nuca. E eu lembro que eu procurei o médico, e o médico falou, cara, isso é estresse. Receitou até um remédio lá na época, lá, mas o remédio não tinha eficácia nenhuma. Porque o estresse é algo psicológico, velho. Enquanto não melhorar essa situação, não ia melhorar. Eu lembro, cara, que eu chegava em casa, na época eu tinha acabado de comprar um apartamento, e aí eu comprei um apartamento sem planejamento financeiro nenhum. Eu fui lá, fiz igual a Fiesca, financia para mim aí de X parcelas que eu me viro para pagar. Cara, tinha época que eu chegava em casa, era 20 boletos. Você podia escolher qual que você ia pegar para pagar primeiro. Eu falava, o trem foi só embolando, véio, só embolando financeiramente. Mas assim, nessas situações, eu acho que quando você tá sozinho ali, você não tem mais pai e mãe para te ajudar ali financeiramente o tempo inteiro. É claro que eles te ajudam se você precisar e tudo, mas quando você está sozinho, é que você realmente consegue extrair o melhor de você mesmo.
Porque aí você acha que você não tem saída, não tem oportunidade, não tem nada para fazer ali, mas acaba vindo, cara. De dentro de você, você busca forças ali e acaba encontrando soluções que você não via antes. Show de bola, Zé. Cara, relato sensacional que você trouxe. Acho que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora estejam passando por momentos similares, ou até piores, ou até situações melhores do que você passou e ela naquele mergulhado naquele mar de problema acha que não tem outra saída. Talvez ouvindo você, ela pensa, poxa, se o Zé viveu esse momento cara, o cara chegou o estresse foi tão grande, chegou a se manifestar fisicamente nele, né? Começou a ter perda de cabelo, começou a ter manchas no corpo que ele não tinha de tanta pressão e ele conseguiu superar isso e tá aqui hoje ensinando as pessoas como passar por esse momento. Talvez eu consiga também, né? Talvez essa pessoa consiga passar por isso. Acho que foi um recado bem importante. As pessoas que hoje que acompanharam, né, esse momento da minha vida, elas falam o tempo todo, cara. Falam assim, eu lembro de José Henrique lá atrás e vejo o José Henrique hoje, consegue ver uma evolução. E eu falo para você, cara, todos os pontos negativos que você acha que você tem ou que você passou, eu já vivenciei. Eu falo com clareza que eu vivenciei. Não tinha disciplina no trabalho, eu não tinha maturidade no trabalho, em questão da forma de agir, a forma de seguir ali as rotinas. Então eu consegui mudar isso. A parte financeira, tipo assim, na minha vida toda eu não me planejei. Não foi aquele cara que eu planejei totalmente todas as etapas ali para seguir. Foi tudo meio que acontecendo um turbilhão de problemas e consegui superar os obstáculos. Então, se você está buscando um cargo de gestão, acha que está difícil, acha que não tem solução, cara, assista nossos conteúdos, procure extrair aqui todos os insights que o Edson passa aqui, que a gente passa, que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o cargo de gestão que você almeja. É isso aí. O intuito do nosso podcast é esse, cara. Te dar insights, te dar dicas, te dar direcionamento para você sair do chão de fábrica e assumir um cargo de gestão dentro das empresas. Automaticamente você começar a ter os primeiros passos ali dentro do futuro profissional que você sempre almeja, tá bom? Trazemos esses temas aqui de forma vivencial, né? Não sei se essa palavra existe, mas de forma prática, porque nós vivenciamos isso, nós passamos por isso, as situações que vocês passam aí, muito delas nós já passamos também, e quando a gente não passa, a gente traz convidados que já passaram e conseguem dar dicas nesse sentido, né? Então, a ideia nossa é simplesmente, de forma gratuita e simplória, ajudar vocês a crescer profissionalmente, né, Zé? Isso aí, cara. Pessoal, chegamos agora aqui no nosso fim do nosso podcast. Falamos aqui de 7 tópicos que são as dores e os anseios de quem está no chão de fábrica e quer assumir o cargo de gestão. Estão passando ou vão passar em algum momento, tá bom? 7 dores, 7 anseios. E espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você. Quer dar algum recado final, Zé, antes da gente se despedir? Ou tá... Falar para você não deixar de inscrever no nosso canal, né, cara? É, isso aí. Inscreva e clique no alerta lá para toda vez que a gente postar os vídeos, você ter acesso a esses conteúdos. É isso aí. A gente tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo no TikTok, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no Spotify. Então, qualquer que seja o melhor canal de comunicação para você, nós estamos presentes lá. A gente é igual o pai do Júlio. Eu vou estar lá, né? Se você estiver tomando banho, eu vou estar lá. Se estiver dormindo, eu vou estar lá. Igual o pai do Júlio do Todo Mundo Odeia o Chris. Se você não entendeu a piada, você não tem cultura. Desculpa, a culpa não é minha, tá bom? Pessoal, fique com Deus. Até o próximo episódio do podcast do Chão de Gestão e abraço! Abraço!